Olá, prezados cursistas, sejam bem-vindos ao Instituto Federal, continuando a nossa disciplina de topografia. Apostila na mão, papel e caneta, aí para vocês anotarem as dúvidas. Estaremos continuando com a nossa aula número 2, com conceitos básicos dos diversos tipos de elementos da topografia e suas aplicações e cálculos. Vimos aí que a gente revisou a aula 1, bastante cálculo. Nessa aula vocês verão como essa matemática será utilizada nos estudos de diferença de nível, distância horizontal, distância vertical, distância inclinada. O objetivo dessa aula de hoje é identificar as divisões da topografia, seus conceitos, além também questão de cálculos, distâncias, e para vocês também conhecerem os principais tipos de equipamentos e acessórios da topografia, ok? Vamos começar a aula com uma questão no mínimo curiosa, Vocês já imaginaram aí como seria a organização das cidades, lotes, propriedades, se não fossem demarcadas, Ou seja, se não soubéssemos onde começa e onde termina cada terreno. Pense como seria difícil até para os governos trabalharem cada estado sem saber sua real dimensão, até mesmo quem de fato mora no território sobre sua administração. E se o Brasil, se as fronteiras brasileiras não estivessem definidas, como a União protegeria nosso território? Por esses motivos devemos ter conhecimento dessa disciplina e de conhecer sua aplicabilidade. Podemos ver aplicações da topografia nas divisões de terras particulares, municipais ou estaduais, entre outras qualquer, de outro empreendimento. Vou mostrar para vocês alguns exemplos na lousa, ok? Então, pessoal, aqui a gente tem o mapa da América do Sul. Observem que essa região mais reforçada aqui, começando pelo Rio Grande do Sul, aqui vai mostrando a divisão do território nacional. Isso aqui foi tudo medido, tá, gente? Antigamente, acredito que deveria ter uma dificuldade muito grande, na época que foi feita essa divisão aí, porque os recursos eram escassos. Então, também temos a divisão aqui, mais fraquinha, a divisão dos estados, o Acre, Rondônia, a Amazônia, ok? Então, a gente tem a divisão dos estados e, ampliando mais um pouco, a gente vai ver que tem divisão das cidades e, chegando nas cidades, as divisões dos terrenos. Você vê como é que a topografia ela é muito importante aí para isso. Então, vamos agora a um exemplo na parte de agropecuária, que é a parte de imóvel rural, não é isso? Então, aqui a gente tem uma imagem do Google de uma reserva, Então, lembram lá dos ângulos? Então, a gente tem um pontinho aqui, Olha o ângulo aqui já aparecendo, A gente tem essa distância, você vê que aqui teve que, a gente teria que ampliar muito essa região para ver, mas você vê que esse contorno é bem diversificado. Vocês vão ter vários ângulos aí, várias figuras, Não vai ser somente uma poligonal, mas a gente vai aprender mais usando a poligonal, mas que vai servir para outros exemplos aí. Você vê que o contorno aqui é bem diversificado, Então, a topografia ela atua tanto no cenário rural, tanto no cenário urbano, Então, aqui um novo empreendimento, ainda bem que com o avanço aí da engenharia, alguns novos loteamentos são planejados, Então, é feito um levantamento topográfico dessa área, são divididos os lotes, Então, cada aqui um quarteirão desse aqui, os lotes estão 100% divididos, Deixa-se até áreas para praças, ou igrejas, tudo separadinho. Então, aqui o planejamento usando a topografia é o mais recomendado. Então, a gente viu aí a definição de topografia, a topografia, pelo que vocês viram ali, é mais do que uma descrição de um lugar,
não é através de texto ou de foto, mas sim a gente tem que ter um desenho que contempla todas as informações técnicas, né, das dimensões desse lugar, além de conter orientações, né, localização em relação ao globo terrestre, que a gente vai ver mais para frente, e também é importante inserir informações de implantações, né, caso que eu falei lá no slide, ali vai ser um bairro, ou naquela reserva, né, ali vai ter um córrego, né, todas essas informações têm que estar descritas aí na planta topográfica, né. A apresentação ainda deve conter relevos do lugar, né, acidentes naturais ou artificiais, né, tudo com muita precisão, tá? Mas por que isso, né? A gente tendo essa precisão, facilita a gente planejar, né, com maior eficiência, seja um empreendimento agrícola, né, ou algum projeto de açude, ou então somente verificar aí os limites do seu terreno, né. A topografia é a representação exata, né, do terreno numa folha de papel, ok? Então, todas as distâncias no desenho são distâncias horizontais, né? Como o papel é plano, não é isso? A gente faz uma articulação dessas distâncias horizontais a partir de técnicas, né, com o cálculo de projeções de um plano, né, usando ângulos, né, como exemplo. A trigonometria vocês vão ver bastante nessa parte. É um exemplo de curva de nível, né, que são usadas para representar a forma de relevo de um local. Mas para ficar mais fácil de a gente entender, vou mostrar para vocês na lousa, ok? Então, prezados, é o seguinte, no final a gente vai enxergar, né, a planta topográfica dessa forma aqui, ok? Então, o que acontece? Aqui está o terreno natural. Então, aqui são levantados todos os dados, né, distâncias verticais, distâncias horizontais, são coletados os ângulos e tudo mais. Depois, alguns já existem programas, tá, de computador que fazem isso, ele faz essa transformação aqui, para vocês entenderem, até chegar na planta topográfica. Isso é mais para exemplificar para vocês como que é feita essa transformação, né? No caso de uso de equipamentos, você não vê essa transformação acontecer, né? Só para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem um profissional aqui, né, fazendo uma leitura, né, ele está aqui numa serra, numa montanha, ele está avistando aqui aquela estrada, né, aqui é a estrada, onde ele pode coletar essas curvas, ou para fazer essa estrada, no caso, se ela não existisse, ou para tomar algumas medidas aqui para verificação, ok? Então, cada curva que a gente mede, né, ela é sempre no mesmo nível, por isso se chama curvas de nível, né? A gente consegue mapear aqui, né, uma montanha dessa, uma serra dessa, ela é representada, só para vocês entenderem melhor, dessa forma aqui, ó. Aqui é uma maquete eletrônica 3D, onde a gente consegue enxergar como a topografia ela faz a coleta de dados e como ela vai medindo sucessivamente em intervalos aqui para vocês conseguir chegar a materializar a visualização da curva de nível. Quando a gente olhar em planta, vocês têm que imaginar isso daqui, tá? Beleza? Tentem exercitar, olhar a planta, a hora que aparecer a curva de nível, vocês imaginar que é isso aqui, mas voltando diretamente no terreno original, ok? Então, aqui é basicamente a representação da curva de nível, né? Então, a gente pega como se fosse aí uma mega espada e corta essa serra aí, por exemplo, essa montanha. Corta ela, fatias a cada 10 metros, tá vendo? Aqui é 10, 20, 30, 40, 50. Então, cada fatia dessa a gente coleta, né, o contorno, né? Esse contorno de onde vai dar com 10 metros de altitude. Com 20, a gente vai lá e já faz a medição desse contorno. Com 30, mesma forma. E com isso a gente consegue coletar todas as informações e aqui está a representação em planta, ok?
Aqui quando a gente olhar e ver que está 10 metros e ver que está 20, opa, a gente já entende que está subindo, né? Não está descendo, ok? 10, 20, 30, 40, 50, aqui está o cume, ok? Cume da montanha. Mais um exemplo para vocês entenderem, né? Dessa vez agora em corte, que já está com 100, né? 100, 120, 140, 160, né? Outros exemplos aí. Então, quando vocês verem uma planta topográfica, né? Não tem como representar a planta no papel tridimensionalmente falando, né? Ou 3D, então ela vai estar em 2D. Então, você vai ver aqui uma curva de nível 100, aí a gente vê outra curva, 120, opa, aqui é uma montanha ou uma serra ou um relevo, né? A gente está vendo que está aumentando cada vez mais que eu vejo uma curva mais para o centro aqui, eu estou vendo que ela está indo de 20 em 20 metros, tá? Só para vocês terem essa noção. Então, no final, a topografia, ela basicamente é isso, a gente levanta um lugar, tá vendo? Tá meio preto e branco, meio sem graça, mas é isso mesmo. O equipamento que é utilizado aqui, ó, ele coleta todas as informações, né, do local, vai pegando ali divisas, medindo ângulos, semi-retas, né, e vai anotando todas essas informações. Então a gente consegue ver a região levantada, né, por um topógrafo dessa forma, né? Não é como a visão que a gente tem do lugar, ok? Então, quando a gente olhar e tiver as informações aqui, a gente vai conseguir, com certeza, descrever o lugar através da topografia. Agora, vamos falar sobre as divisões, né? As partes da topografia que abordaremos nesse curso, né? São basicamente a planimetria e a altimetria, né? Mas antes vamos falar sobre a topometria, né? Topometria nada mais é do que um conjunto de operações em campo, né? Através de topógrafos profissionais e os elementos, os aparelhos, né? Topográficos, né? Com o objetivo de se levantar todas aquelas dimensões, né? Aquelas medidas em campo, ok? Então, pode ser que no momento lá são necessários, às vezes você não tem equipamento totalmente eletrônico, você vai precisar fazer os cálculos, ok? Mas tem equipamentos que já fazem, já são mais avançados, que não necessitam de cálculo algum. A topometria pode ser dividida, né, igual a gente falou, em planimetria e altimetria, e agora nós vamos falar sobre planimetria, né? A planimetria é a técnica pela qual as medidas, tanto angulares como lineares, são produzidas em plano, né? Plano horizontal de referência, né? Lembrando que no desenho será projetado em um papel, né? Todo o levantamento nosso vai ser projetado num papel, que é plano, não é isso? Além disso, são observados, inseridos no levantamento, não só as áreas a serem levantadas, mas também a locação dos objetos que constituem essa área, né? Para vocês terem uma ideia, né? A planimetria é como se a gente olhasse uma foto, né, da área do terreno que a gente vai ver, via satélite ou de um avião, né? Não são representados relevos, né, e nem diferença de níveis, ok? Vamos ver um exemplo aí para vocês fixarem melhor. Vamos a um slide, ok? Então, gente, aqui está a topometria. A topometria, basicamente, né, é ir para o campo mesmo com os equipamentos, né? A gente tem aí a estação total, que é um dos equipamentos mais utilizados, né? Ele é bem moderno, tá? São utilizados, então a gente vai lá, coleta os ângulos, distâncias, desníveis, não é isso? Tudo isso para a gente conseguir mapear aquele local que a gente precisa, né? A gente tem também o teodolito, né? Só que o teodolito ele ele tem menos recursos, tá, gente? No caso da estação, ela emite, aqui está o prisma, né, onde fica um ajudante aqui do topógrafo. Ele posiciona o prisma no local, né, onde ele crava o piquete, né, de referência, posiciona esse prisma. Então, a estação, né, que está aqui, ela emite um raio e o tempo que o raio leva para refletir no prisma e voltar na estação, ele já mede a distância. E também, né, o equipamento instalado aqui,
ele movimentou aqui no eixo, né, ele já consegue medir esse ângulo aqui. Então, todas as informações são coletadas de forma muito fácil. Fácil, lembrando, para quem já é treinado no equipamento, ok? Então, está aqui, né, uma vista aérea de uma região. Então, na planimetria é dessa mesma forma. Aqui não dá para a gente visualizar o que é alto, o que é baixo, quanto é mais alto, quanto é mais baixo. Por exemplo, a gente tem esse córrego aqui. Ele está descendo ou ele está subindo, né? Não dá para a gente visualizar. Então, na planimetria, a gente vai se preocupar apenas com as distâncias horizontais, né? A gente tem um lago aqui, um bom entendedor já sabe que provavelmente isso aqui pode estar inclinado para cá, né? Para estar formando esse açude aí. Mas aí é o seguinte, na planimetria temos que ter na mente que tudo é plano, tá? O próprio nome já é bem intuitivo. Outra imagem aérea, né? Aqui está tudo plano, né? A gente não tem ideia da altimetria ainda, né? Por isso que a gente está indo por partes, né? Então aqui a gente tem toda a divisão de terrenos. Por exemplo, tem esse rio aqui, ó, que a gente não tem noção se ele está descendo ou se ele está subindo, ok? Então, planimetria é isso, pessoal. É só a gente entender de forma plana. Então, a gente falou sobre a planimetria, agora a gente vai falar sobre a altimetria, né? A altimetria é a técnica pela qual as medidas são realizadas sobre um ponto de vista vertical, né? Ou seja, vamos obter as diferenças de níveis e ângulos verticais. Nesse tipo de levantamento é que se dá maior importância ao relevo, né? O que contempla a planimetria, gerando, né, as informações necessárias para a planta topográfica, né? Vamos a mais um exemplo aqui na lousa, ok? Aqui nós temos, né, já foi mostrado, mas a gente vai mostrar em duas sessões, né? Então aqui a gente tem, já para vocês ir familiarizando, aqui uma planta baixa, né, de um local onde mostra as curvas, ok? Então a gente tem as curvas de nível aqui, ó. Cada curva de nível ela tem identificada, aqui está 10 metros, aqui está 20, 30, 40, 50, 60. E aí, deu para situar? Está subindo, não é isso? Então a gente tem aqui o 10, ó, já dá para a gente entender. A curva de nível está aqui. A gente tem o nível 20, tem o nível 30, o nível 40, o nível 50 e o nível 60. Basta a gente pegar isso aqui, ó, e ligar a projeção onde está a curva, né? Aqui eu estou fazendo um corte longitudinal. Longitudinal quer dizer que é a maior distância da planta. Então, nesse corte longitudinal, é só eu pegar essas referências, eu consigo gerar um corte através dessa vista. Em escala, tá? É possível fazer em escala. Desde que o desenho esteja na escala, você puxa aqui e joga 30, né? A diferença de 10 aqui, ó. Se for, dependendo da escala que você for usar, você vai jogando as informações. E aqui a gente tem um outro corte que a gente vai conseguir visualizar em outro sentido, né? 10, 20, 30, 40, 50, mas aqui a gente vê que a projeção, né, nos dá a ideia que nessa seção aqui ela é mais estreita e aqui, né, o próprio desenho é sugestivo, ela está mais larga, ok? Então, em campo, né, geralmente é estacionado o aparelho, né, é cravada a estaca testemunha, né, e só retiramos essa camada aqui para vocês entenderem. Estaciona-se a mira, né? O profissional aqui, o topógrafo, vai ler, né, essa mira, ela manda o sinal de volta, né? E cada distância dessa, cada curva que a gente colocar, a mira aqui de novo, a mira aqui posicionada, né? Ela está em 3 lugares. Cada ponto que a gente posicionar essa mira, né, ela vai nos dar uma escala a cada 5 metros. Né? Logicamente, lá no campo, o topógrafo já tem essas informações, onde posicionar melhor a mira para pegar as curvas a cada 5 metros, ok? Então, aqui para vocês terem uma noção, eu peguei uma imagem gráfica, né?
tem alguns softwares já que coletam a informação da estação e transforma isso em malha, tá? Não confundam essas malhinhas aqui com curva de nível não, tá? Mas é só para vocês verem uma extrusão, né, de como o equipamento coleta as informações e depois transforma isso aí em maquete eletrônica, tá? É mais para vocês terem uma noção da altimetria. E aqui é uma imagem só para mostrar para vocês que o mapa, né, a planta topográfica nossa, ela não tem esses relevos igual está mostrando aqui, né? Seria otimamente muito bom se, vai que no futuro isso acontece, a gente ter plantas topográficas desse jeito, tá? Mas isso aqui é só através de maquete eletrônica, tá? Dependendo do recurso e da disponibilidade financeira de cada empreendimento, geralmente são coletadas as informações e são geradas essas maquetes eletrônicas, onde um exemplo, eu vou fazer um loteamento aqui, eu já sei quanto de terra que eu vou ter que remover, né, quanto de terra que eu possivelmente posso aterrar e tudo mais. Mas no final, né, fica plano, tá, gente? Antes de falar em equipamentos, é importante destacar que temos que ter uma noção de como nos orientar, né, sem os equipamentos, ok? Seja até mesmo através da orientação do sol, né? Adiante estarei apresentando as imagens para facilitar esse entendimento no sentido topográfico, né? Agora sim, vamos falar sobre equipamentos, né? A gente tem vários equipamentos topográficos e suas aplicações, né? Existem, igual eu te falei, existem equipamentos mais antigos e existem equipamentos mais novos, né? A gente vai ver aí o teodolito, né? Que o teodolito ele é bem mais antigo que a estação, né? A estação total ela é uma evolução do teodolito. A gente tem também o GPS de mão, né? Hoje em dia é muito normal nos carros, né? A gente tem o GPS ali para nos orientar, mas tem o GPS de mão também. Temos também estações, né? Como a RTK e também alguns levantamentos topográficos atualmente são feitos por drone, né? Para evitar que percorra todo o terreno, utiliza-se o drone. Os equipamentos são necessários para possibilitar os levantamentos planimétricos e altimétricos, gerando a informação com maior precisão, né? Sempre operados por um profissional qualificado, ok? Agora vamos aos exemplos para vocês fixarem melhor, ok? Então tá aqui, para a gente começar a entender, né, como o nosso planeta funciona, para vocês saberem orientar. Então a Terra ela gira nessa posição, ok? Então a gente tem um polo magnético no norte e temos o sul, mas aqui o norte, as bússolas, né, todos os equipamentos, todas as orientações na topografia, né, seja para orientação de GPS, tudo migra para o norte, ok? Então são esse campo magnético, né, é sempre atraído para o norte, ok? Então é muito importante vocês saberem isso. A gente tem o Polo Norte, que ele é totalmente magnético e todas as informações nascem do norte, ok? Então, muita gente já aprendeu isso na escola, né? É só relembrando mesmo. Então, a gente tem lá o Sol nascente, né? O Sol nasce aqui, então você já estica a mão para cá, aqui é o leste. O Sol se pôs do lado de cá, é oeste. Então, se você posiciona a mão direita para o leste, né, quem é destro, e posiciona a mão esquerda para o oeste, na sua frente vai estar o norte e atrás de você vai estar o sul. Então, se você se perdeu ou quer saber, está aí na sua casa, por exemplo, quer saber onde fica o leste, onde fica o norte, onde fica o sul, onde fica o oeste, basta se orientar de acordo com o sol do dia, né? Se estiver na manhã ou se estiver no pôr do sol, você vai conseguir marcar aí qual é a sua orientação, ok? Então, a bússola, ela foi um instrumento utilizado há muito tempo, né, pelos navegadores, piratas, né, e tudo mais, e hoje em dia ainda é usado em alguns mapas, né, náuticos aí. Então, a bússola foi inventada na China, né, muitos e muitos anos atrás. A bússola, através dela se originou a Rosa dos Ventos, que hoje em dia ela tem que estar na carta topográfica, né? Não estranhe isso aqui, tá, pessoal? Às vezes você vê W e E aqui, ó,
é porque o norte em inglês é north, né? E o sul é south. Mas o leste é est e o oeste é oeste, né? Com W, né? Muita gente já viu o filme de faroeste aí. Mas basicamente é isso. Então, se você vê o E aqui, não estranhe nem o W, é a mesma coisa que o L e o O, né? Que é o leste e oeste no Brasil. Então, a gente tem aí, né? Nascendo do zero até fechar 360, todos os ângulos para a questão de orientação, ok? Então a gente tem ó, os primeiros teodolitos inventados lá na, sei lá, na época da China, do Japão, onde eles construíram, né, o muro lá a muralha da China, aqueles locais, tudo foram mapeados com alguns desses elementos, ok? Então aqui estão os teodolitos antigos, só para vocês terem uma noção de como começou um negócio meio arcaico, assim, ó, difícil na época, né, de fabricar esses equipamentos de precisão, mas que com o futuro, né, cada dia mais tecnológico nosso aí, chegou-se, né, esse teodolito, que esse ainda já está totalmente defasado, ok? Esse é o teodolito mecânico, né? Então, através desse visor aqui, ó, a gente consegue a visada, né, primária, e consegue, através aqui da luneta, né, a gente consegue coletar algumas informações, mas mesmo assim necessitaria de muitos cálculos, né, para usar esse equipamento, né? Então a gente tem aí já a estação total, né, já está mais próximo aqui. Esse aqui ainda não é uma estação, esse aqui é um teodolito com visor digital, né, que foi uma evolução do teodolito. Esses equipamentos são caros, tá, gente? Independente do tipo, mas são caros. Então, ele tem essa maleta de proteção. Caso vocês um dia forem ver o equipamento, ele está dentro da maleta de proteção. Ele é estacionado aqui, ó, né? Geralmente o teodolito ele é estacionado em cima desse tripé. Esse tripé tem pés reguláveis, tá? Para você conseguir, dependendo do terreno, se estiver irregular, você consegue diminuir aqui, aumentar aqui, consegue mobilizar. E essa é a mira utilizada no caso do teodolito, beleza? No caso da estação total é outra mira, né? É diferente. Então aqui é só para vocês verem, antigamente no teodolito a gente tinha uma régua graduada, né? 3 pontinhos aqui significa que é 3 metros, 2 pontinhos aqui significa que é 2 e um pontinho aqui significa que é 1 metro. Aí aqui é a escala de centímetros, tá? 80 centímetros, ok? Então, isso aqui, basicamente, essa régua graduada, com a estação total não se usa mais. Tá? Aqui é só um exemplo de leitura para vocês, quando vocês olham no globo ocular ali do teodolito. Então, você enxerga aqui o fio médio, né? Geralmente, o fio médio, você vai estar gerando essa informação. Por exemplo, aqui nós temos 3, né? 3 pontinhos vai ser o quê? 3 metros. Aqui a gente tem 6, ou seja, está na escala de 60 centímetros, né? Então aqui a gente tem um 0, cada espaço desse aqui equivale a 10 milímetros, né? Então aqui eu tenho 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ok? Só que aqui ele ficou 667, né? Que ficou quase no meio aqui, ok? E aqui a famosa estação total, né? Note que eu coloquei duas imagens diferentes para vocês verem que existem vários tipos de equipamentos, tá? De várias marcas. Então aqui está o prisma, né? Onde a luz que é emitida aqui, ela chega até o prisma, então tudo é medido através desse raio laser que sai aí, ok? Então aqui a gente tem também, né, mostrando mais uma vez a estação total, né, onde a gente estaciona o aparelho e posiciona a mira, né, mais uma vez, o prisma, né, refletor, ele reflete, né, e com isso a gente consegue pegar tanto o ângulo, né, quanto distância, ok? Com isso o equipamento, né, pegando esse ângulo, essa distância inclinada, né, e esse ângulo, o próprio equipamento já fazem os cálculos, tá? Não precisa aquele sofrimento todo para calcular, ok?
No caso aqui, ele já emite, né, aqui a gente já olhando, né, aqui são dois tipos de equipamentos diferentes, tá, pessoal? Aqui nós temos o equipamento que ele já gera a área, né, que foi medida, né, já gera as distâncias, gera os ângulos. Aqui nós temos um outro equipamento aqui onde mostra um levantamento mais complexo, né, mas ele já nos dá valor de área, valor de distâncias horizontais, distâncias verticais, tudo diretamente no aparelho. Mas observem aqui que não é fácil, né, operar um aparelho desse, né, tem que ter um curso, tem que ter uma especialização, a pessoa, né, tem que ser profissional, ok? E aqui o GPS de mão, tá? O GPS de mão, o famoso GPS Garmin, não fazendo propaganda, mas ele tem vários modelos, né? A gente tem um modelo aqui mais simples, onde você vê preto e branco mesmo, né? E bem simplista a imagem, mas os pontos são coordenados. Você configura esse aparelho, ele é muito fácil de usar. Você liga ele já é meio auto-explicativo. Aí você pressiona, né, o botão e consegue, cada ponto que você pressiona o botão, ele pega aquela coordenada, pega a altitude, né, pega a distância. Ele não tem precisão, tá? A precisão dele varia de acordo com a quantidade de satélites que você tiver no local. Mas a precisão dele não é igual da estação total, que é milimétrica, tá, gente? A precisão dele varia de 2 a 5 metros de variação. Aí a gente tem esse outro aqui, ó, que ele é mais avançado, e tem esse aqui que você praticamente, esse aqui que é o 30, ele é mais 3D, e esse aqui é colorido, quase 3D, ok? A gente tem o RTK, que ele funciona também com o GPS de mão, mas esse aqui é altamente preciso. Esse que você estaciona o aparelho uma vez só e você anda com esse GPS de mão e onde você estiver no terreno, apertou o botão, ele já pega todas as coordenadas, distâncias, ângulos, tudo. Então, se você andando por essa área, circular aqui e pressionar, né, esse botão, você consegue voltar aqui, pressionou de volta aqui no ponto da estação, você consegue coletar todas as informações, ok? Lembrando que tanto o drone, né, que agora o pessoal está usando o drone, lembra que eu circulei a outra área lá, dá uma volta nisso aqui, ó, o pessoal pega o drone, coloca já com o GPS instalado nele, então você circula com o drone, vai apertando, né, clicando nos locais que você quer, você já pega os pontos. Lembrando que todos esses equipamentos, para eles funcionarem com precisão, precisa de satélite, tá? Então, para um levantamento preciso, você precisa de no mínimo 4 satélites, né? Ao redor do nosso planeta aí temos diversos satélites, né? Então é importante saber que vai fazer um levantamento, tem que ter satélite disponível, ok? Aqui eu vou dar um exemplo de como o satélite comporta para fazer esse levantamento. Então é posicionado, né? Aqui está dando um exemplo de dois, né? 2 satélites são posicionados e eles fazem uma varredura daquela região que você está, né? Então você está nessa região, ele consegue fazer a varredura. Então um pontinho, né? Imaginar aqui que você está ali naquele pontinho. Então dali os aparelhos fazem todas as distâncias, né? Baseados com coordenadas via satélite, ok? Então aqui mais uma exemplificação, né? De como o equipamento comporta com os sinais, né? Então aqui é um outro modelo, né, já não é o de mão, mas é um modelo de haste, né, um modelo um pouco mais antigo. Então, você estaciona aqui o aparelho, né, e o operador, ele sai rodando a área e coletando os pontos. Aí nós temos aqui, né, os 4 satélites que vão estar auxiliando nesse levantamento. Agora, vamos falar sobre elementos geométricos, né, levantados em campo, através de operações com estação total, né? Temos aí os ângulos horizontais e ângulos verticais, né? Na apostila existem 2 imagens ou 2 figuras que são um pouco confusas, né, para algumas pessoas. No slide eu vou tentar mostrar para vocês, né, um outro tipo de imagem para facilitar o entendimento de vocês, tá? A gente vai começar pelos ângulos horizontais, né?
que são obtidos através de um círculo horizontal, vamos imaginar, né? Aqui está plano, né? Então, é horizontal, né? Lembra? Horizonte, não é isso? Então, sempre vamos chamar os ângulos horizontais de HZ, né? Eles são medidos entre dois alinhamentos. Vamos imaginar que eu tenho uma cerca, né? Vamos imaginar que aqui meu braço é um eixo, eu tenho uma cerca aqui e eu vou para outra cerca ali. Então, esse ângulo, esse movimento que eu fiz com o braço é um ângulo horizontal, ok? Levando-se em conta apenas o plano horizontal, tá? Imaginem um canto de cerca, igual eu falei, de uma propriedade, né? Aí você está com um ângulo, uma parte ali de um lance de cerca, outro lance que converge, imagina que eu sou o ponto zero, né? Então, esse ângulo, mais uma vez falando, é o ângulo horizontal, ok? Então, o exemplo de ângulo horizontal é basicamente esse aí, tá? Agora, peço um pouco de paciência, já a gente vai ver algumas imagens, tá? Para melhorar o efeito. A gente vai falar agora sobre um entendimento sobre ângulos verticais, tá? Ângulos verticais são ângulos obtidos através de círculo vertical, medido com um giro em torno de um eixo horizontal, tá? Vamos imaginar a estação total, né? É aquele equipamento. Então, ele tem um eixo que está horizontal, ok? Vertical, horizontal. Então, a gente tem esse eixo horizontal, vamos imaginar que eu estou com o meu cotovelo aqui no eixo horizontal, aí eu vou fazer um giro no eixo vertical. Então, esse ângulo de eu sair aqui de 90 para cima, né, igual essa diferença aqui desse ângulo, né, vamos fazer isso aqui, ó, esse é o ângulo vertical, ok? Mas para a gente entender melhor, vamos olhar algumas imagens, ok? Então, prezados, é isso aqui, ó. O plano horizontal, né, o equipamento vai estar instalado aqui. Então, se eu tenho uma cerca que está indo nesse sentido e eu tenho outra cerca que está vindo nesse sentido, horizontalmente falando, eu tenho esse ângulo aqui, tá bem? Não confundam. Um exemplo aqui, né, tentar simular aqui o aparelho. Se o aparelho ficasse para cima ou para baixo, né, aí é o ângulo vertical, não confundam, tá? Ok? Vou tentar mostrar uma imagem para vocês aqui agora do ângulo vertical, mas o importante é isso. O ângulo horizontal ele sempre vai estar projetado no plano, tá? Então você, olhando de cima, lembra? Olhando via satélite, olhando, imagina que você está sobrevoando o local, esse é o ângulo horizontal. Então, pessoal, agora a gente tem o ângulo vertical. Observem a diferença, né? A gente estaciona o aparelho, né? E agora não é mais no plano horizontal, a gente está no plano vertical, então é para cima ou para baixo, ok? Imagina que esse eixo aqui, ó, né, seja o eixo horizontal. Então, você vai manter a visão do aparelho no horizonte e você vai, né, ficar num aclive, né, para cima, né, virando para cima, para o céu, ou então você pode até descer, porque dependendo você vai estar fazendo um levantamento descendo uma serra, por exemplo. Então você vai estar, uma montanha, você está fazendo um ângulo descendente ou um ângulo ascendente, beleza? Mas basicamente essas são as diferenças de ângulo vertical e ângulo horizontal. Aí a gente tem aqui o ângulo zenital, que na verdade é o infinito para cima, né? A gente pega aqui o eixo infinitamente para cima no ângulo vertical e esse ângulo, basicamente zenital, vem até aqui 90 graus. Então, vamos conhecer o zenite e o nadir, né? O zenite, ele é representado pela letra Z, encontra-se no infinito superior do eixo vertical. Já o nadir é representado pela letra N e fica no infinito inferior do eixo vertical. Deles partem os ângulos zenitais e nardiais, ok? Veja a exemplificação aí na figura 2.8 da apostila, né? Mas vamos aí uma apresentação rápida na lousa digital. Acompanhe. Aqui nós temos, né, a figura que está na apostila de vocês. Então, aqui está o aparelho, tá? Então, a gente olhando infinitamente superior ao ângulo vertical, lá vai estar o zenite. Olhando infinitamente inferior, a gente vai ter o nadir. Então, o ângulo nardial, ele está
de baixo até esse ponto aqui, vamos imaginar 45 graus, né? Aqui 45 graus, que a gente tem no total aqui 90, estão lembrados? Ângulo reto, aqui a gente tem 90 graus. Então, o ângulo zenital até 45, que é a metade, né? 45 graus, a gente tem um ângulo zenital. Passou disso aqui, a gente vai ter um ângulo vertical, né? Ângulo vertical o quê? Ascendente, ou seja, está para cima, né? E aqui a gente vai ter um ângulo vertical descendente, que está para baixo, ok? Ou um aclive ou declive, né? Declinando, né? Ou um aclive para cima, tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre distâncias, né? As distâncias, no caso da estação total, podem ser verificadas com auxílio do prisma, né? A gente já viu, ele emite um laser, né? Que percebe, né, esse laser quando ele é emitido pela estação, geralmente acionado pelo topógrafo. Através desse raio laser é possível ler as distâncias, né? Vertical, distância horizontal e distância inclinada, com precisões milimétricas. O alcance do laser ele vai depender do tipo de equipamento, tá? Mas pode chegar a 2 km de distância entre a estação e o ponto onde está o prisma, ok? Apesar de o equipamento realizar esses cálculos, é importante que conheçamos algumas relações entre distâncias, tá? Então, a gente vai ter que fazer umas continhas, tá? Bem como suas definições. Mas vamos primeiro aplicar aí os conhecimentos matemáticos, né, que a gente aprendeu na aula 1, entendendo como calcular distâncias, sejam elas horizontais, né, que é representada pela letra DH, distância vertical, representada pelas letras DV, e distâncias inclinadas, representadas pelas letras DI, né? Vamos aí a uma apresentação, ok? Então, prezados, não se assustem, tá? Os cálculos aqui vão ser muito simples. Então, a gente tem aqui distância horizontal, né? Vamos imaginar que o equipamento está aqui, né? Então, a gente tem essa distância inclinada e tem a distância vertical, ok? Sempre horizontal DH, DI, DV vertical, ok? Então, é importante a gente relembrar de novo, né? Até coloquei aqui o triângulo, né? Para a gente ver que nossa hipotenusa vai ser o quê? Né? O DI, que é a distância inclinada. Nosso cateto oposto vai ser o quê? O DV. E nosso cateto adjacente vai ser o quê? O DH, né? A distância vertical. Observe que está meio que espelhado, mas é basicamente isso aqui, ó. Aqui estaria o cateto oposto, né? Aqui está o ângulo, né, que a gente vai usar. Aqui está o cateto adjacente. E aqui está a hipotenusa, ok? Tudo bem? Então, lembrando aí das fórmulas, apesar que vocês vão praticar muito, né? Espero. Então, é só aplicar essas fórmulas que vocês vão conseguir chegar nesses cálculos de distância. Então, vamos a um exemplo. Mais uma vez, reforçando, tá? Entendam que quando vocês, agora enxergando aqui só o triângulo, né? A gente vai ter essa distância aqui horizontal, distância vertical e distância inclinada, ok? Então, sempre o ângulo que vai ser passado aí nos exercícios é esse ângulo aqui. Então, aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente, cateto oposto e aqui hipotenusa, tá? Então, é só vocês memorizarem. Por exemplo, eu vou calcular a distância vertical, né? Eu te passo essa informação, eu te passo o ângulo e te passo a distância horizontal, tá? Aí eu vou calcular essa distância vertical aqui, eu preciso saber qual é essa distância. Então, qual fórmula eu vou usar para achar essa distância aqui? Se eu tenho essa informação, né? Eu tenho essa informação e eu tenho essa informação, ou seja, eu tenho o ângulo e eu tenho o cateto adjacente. Então, qual fórmula que eu vou usar? Eu vou usar tangente. Quem falou isso aí acertou, ok? Eu vou usar a tangente, porque eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Qual fórmula que eu tenho isso? Só a tangente. Tem como usar duas fórmulas ao mesmo tempo? Não, ok?
Então, eu vou usar a tangente. A tangente do ângulo, né, esse ângulo aqui, é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu venho aqui, né, coloco a minha informação, vou simular aqui, tá? Tangente do ângulo é igual. Vamos colocar aqui o meu dV, né, que é esse dV aqui que a gente está querendo saber, sobre o meu DH, ok? Então, eu já tenho o ângulo, então vou lá na calculadora científica e digito tangente do ângulo. Achei o valor, né, eu vou estar na operação matemática aqui multiplicando, né, que basicamente seria dV é igual a tangente do ângulo vezes o DH. Então, fiz essa multiplicação rápida aqui, achei meu dV, ok? Só um exemplo aí para vocês. Então, aqui a gente vai para outro exemplo, que está na apostila, tá? Então, eles já deixam algumas fórmulas já fixas aí para vocês, mas eu gostaria que alguns, né, se possível, ou todos, enxergassem a regra do triângulo retângulo. Então, aqui, ó, usando a calculadora científica, informe com a distância horizontal. Então, ele está querendo, para todos os efeitos, saber o que é o DH. Aí, na letra A, ele fala que a distância vertical é 15. Então, ele já fala aqui que aqui é 15. E o ângulo vertical é igual a 6. Então, ele já está falando aqui que esse ângulo aqui é 6 graus, né, 0 minutos e 36 segundos. Apesar que é o mesmo exemplo, qual fórmula que a gente vai usar? Tangente, né? Porque tangente do ângulo, né? Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o mesmo que dV sobre DH, ok? dV aqui está oposto ao ângulo, não é isso? dV e o DH está adjacente, ok? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente vai pegar a tangente na calculadora, viu, gente? De 6 graus, 0 minutos e 36 segundos, que é igual a o dV, que é 15 graus, 15 metros, né? Esquece isso aqui, tá, gente? 15 metros, sobre o DH, que é o que a gente está querendo, né? A gente está procurando a distância horizontal. Então, a gente vai colocar, nesse caso aqui, né? A gente vai pegar direto aqui e fazer, no caso, a gente vai ter que trocar, tá? No caso aqui, ó, a gente vai ter que passar o DH para cá, né? Que vai ser igual a 15, né? Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Esse conceito aqui vocês têm que ter, tá? 15 dividido por tangente desse ângulo aí. Então, a gente vai e acha aqui o DH, ok? Então, peço que pratiquem aí bastante na apostila, tá? A gente tem outro exemplo aqui de distância inclinada, vamos fazer um aqui só para vocês entenderem. Sempre aquela relação, tá, pessoal? Se quiser usar a fórmula aí, beleza, mas vamos lá. Calcule a distância, no caso essa aqui, distância vertical, né? A gente está querendo saber agora o dV. A letra A aqui, ele fala que a distância horizontal é 1.670. Então, ele já vem aqui e fala para a gente que aqui é 1.670 metros, né? E o ângulo, ele fala que o ângulo aqui é 0 graus, 10 minutos e 36 segundos. De novo, qual fórmula que a gente vai usar? Tangente, né? Tá meio batida essa. Tangente do ângulo é igual dV, que a gente está querendo, que é o cateto oposto, sobre DH, que é 1.670, né? Então, aqui é só a gente multiplicar, né? Passamos o dV para cá, a igualdade continua, né? dV é igual a tangente do ângulo vezes 1.670. Então, você tem um ângulo, é só apertar primeiro na calculadora tangente, depois pressiona o ângulo, vezes, né, e digita o valor do DH, você já automaticamente acha o valor de dV. Ok? No caso ali que deu 5,174. Agora, para fecharmos a aula 2, vamos falar de forma superficial sobre outro equipamento que é utilizado, no caso, o nível, né? O nível é um equipamento mais preciso para levantamento altimétrico, né?
Seus acessórios principais são igual da estação, que é o tripé e um suporte utilizado praticamente no teodolito, estação e no nível, né, que é o tripé, e ele usa também o prisma, tá? O prisma para mandar o sinal para ele, para medir a distância, ok? E no caso, ele consegue fazer uma medição limitada, não é igual à estação total, ok? Aí eu vou apresentar para vocês esse nível que eu vi que na apostila não tinha uma apresentação bacana, mas só para a gente ver o que é o nível, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos um profissional aqui, né, já de cabelo branco, né, um cara experiente, usando o nível. Observe que o nível ele é mais simples, né? Ele está até com o rádio aqui na mão, que ele conversa com o operador. Não se engane, essa distância aqui parecendo que está próxima, mas deve estar bem distante. Então, com o nível, ele consegue fazer só o giro na horizontal, tá? Ele só consegue fazer esse giro, ele não consegue fazer assim com ângulo não, tá? Então ele vai colocando, ele pega um nível conhecido lá na obra, pega um marco, e com isso ele vai colocando a mira em vários pontos, né, do terreno, ele consegue só pegar essa diferença desse nível para a próxima posicionamento da mira aqui. A hora que ele estacionar a mira em outro lugar, ele consegue medir, um exemplo que a gente tem a mira aqui, vamos colocar ela em outro ponto lá, ele consegue pegar essas diferenças de nível, tá? Ele não consegue medir fazer cálculos, essas coisas não, tá? Porque o equipamento é bem limitado, ok? Bom, acabamos aí a nossa aula 2, sempre irei repetir, né? Ao final das aulas, é muito importante vocês fazerem os exercícios, tá? Os exercícios que estão aí na apostila. É bom para vocês fixarem melhor a matéria, né? Na próxima aula estaremos aí abordando a parte de planimetria, viu? Bons estudos e boa sorte para vocês.